Fala investidor, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho nas novidades que saíram nos Fundamentei nos últimos tempos. Então, para você dar uma olhadinha, você vem aqui no menu superior, clica em novidades, vai abrir esse link e aí você clica aqui na última opção, que no caso foi a divulgação em março de 2024. A gente fez uma revolução no mobile aí no site, então tinha algumas tabelas ainda que estavam fora do mobile, cortando e tal, e isso estava me incomodando bastante, e os usuários também, então a gente decidiu focar aí nos últimos tempos nisso, e agora o site está 100% responsivo. Se eu não me engano, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, falta só a parte da carteira, que a gente está finalizando, mas em breve vai estar disponível também. Então vamos dar uma olhada. Então, se você acessar aí agora o site pelo seu celular, você vai ver que a navegação está muito melhor, então fica muito mais fácil para você conferir os dados. Muitas vezes também eu estava na rua, ou fora do computador, queria dar uma olhadinha em algum dado rapidinho, mas ficava sempre aquela questão cortando e tal, incomodava um pouco, mas agora está tudo ajustado. A gente teve que fazer umas mudanças também na tabela fundamentalista das ações brasileiras, então acabou que agora a gente mudou a tabela para o modelo que estava as stocks e os REITs antes. Os fundos imobiliários também já estão adaptados aí para as novas tabelas, e isso cria um leque de opções, né? Obviamente muita gente já estava acostumada com as tabelas, com a tabela anterior e tal, mas a ideia é a gente evoluir o site. Nem sempre a gente vai conseguir manter tudo igual estava antes, mas a ideia é a gente abrir mão de algumas coisas para poder melhorar no futuro e criar outras também. Aquela tabela era extremamente limitada e agora a gente tem diversas possibilidades, como aplicar templates, selecionar os indicadores que você quiser, ordenar de cima para baixo, colocar a ordem que você quiser dos indicadores. Então, realmente abriu um leque muito maior do que estava antes, né? Então, aproveite aí o site mobile, ficou muito bom. E junto com isso a gente também divulgou a nova página de balanço. Então muita gente acaba querendo só dar uma olhadinha em alguns balanços. Muitas vezes o Asvid aí está fazendo alguma análise, ou eu mesmo, a gente vem aqui direto nessa página que já aplica a tabela com as discussões embaixo, caso você queira dar uma olhada, fazer algum comentário. Então facilita também, para não ter que dar todo aquele scroll, ou entrar na página do ativo, clicar no link lá para poder ir para a página dos balanços, né, no Jumper. Então agora ficou bem mais fácil, você pode utilizar já direto as funcionalidades da tabela quanto o gráfico fundamentalista. Então você seleciona aqui até dois indicadores para poder comparar. A gente fez essa modificação também no gráfico fundamentalista, porque antigamente no gráfico anterior tinha 10, 20 indicadores abertos aqui ao mesmo tempo, não faz o menor sentido. Geralmente vale a pena você comparar só um com o outro aqui. Então passando o mouse você já vê os dados aqui comparando, e fica bem mais fácil e bem mais coerente aí para você analisar. E além disso, também disponibilizamos o comparativo do site, então ficou bem melhor agora se você quiser comparar, por exemplo, a VEG com, sei lá, a Whirlpool não, como era que era a outra lá? Esqueci o nome, mas vamos botar a Eletro, qualquer uma aqui só para a gente abrir, né? E vamos botar a Energia MT, e aí eu quero comparar a receita líquida delas, né? Clico aqui, já vem aqui o dado ordenado certinho, com os dados mais antigos, e aí você pode adicionar também outros indicadores. Dependendo da quantidade de ações aqui, você pode adicionar até 5 indicadores, senão fica mais limitado, até 3 indicadores, mas a ideia é a gente expandindo isso no futuro, melhorando aqui a funcionalidade, mas você já consegue fazer comparações aqui diretas de empresas aí do mesmo setor, se você quiser. Então pode brincar à vontade aí agora, que está bem mais fácil. E no futuro também a gente vai disponibilizar o Screener, né, que é basicamente aí um filtro mais poderoso aqui do site. Então, se eu quiser filtrar por margem, patrimônio, governo, tag along, entre outros indicadores, vai ficar muito mais fácil também, beleza? Mas vamos focar aqui no que a gente disponibilizou agora. Então, já falei do comparativo, da nova página de balanço. A ideia é fazer uma passada geral aqui rápida, não é ficar aprofundando muito, beleza? Depois você fica brincando aí quanto tempo você quiser, mas é mais apresentar aqui as opções. E outra novidade também é que agora, quando a gente entra aqui na página de uma empresa, tem aí a opção de você selecionar os dados da CVM ou da Morningstar. Então, como a gente tem aí os dados da Morningstar também para as ações brasileiras, a gente disponibilizou aqui nessa opção. Então, você clica aqui e pode selecionar CVM ou Morningstar. Os da CVM sou eu que faço manualmente, então eu pego lá os dados da CVM, verifico manualmente lá se está tudo certo e tal, e disponibilizo no site. Mas a Morningstar, ela tem a própria fonte de dados dela lá. Muitas vezes ela pega dos PDFs, das DFPs, dos ITRs das empresas. Não sei se é em inglês, não sei se é em português, mas assim, o que importa é que ela tem os dados lá na base dela e a gente disponibiliza aí se você quiser. Então, se você quiser utilizar os templates com mais indicadores aí, os 900 indicadores lá da Morningstar, você pode utilizar os seus templates padrão que já tinha criado nas stocks. Mas na CVM a gente não tem todos os dados ainda. A gente tem uma quantidade de indicadores limitados, nessa faixa aí de 62, se eu não me engano aqui, né?
E no futuro a gente vai disponibilizar mais, só que na Morningstar você fica mais livre aí também para adicionar aí quase mais de 900 indicadores até, um exagero, né? Obviamente nem todos esses indicadores têm dados, mas você pode aí brincar e montar a tabela conforme você preferir. Deixa eu dar um zoom aqui, acho que fica melhor de você ver, né? Então, outra funcionalidade legal, aproveitando que eu estou na tabela, é que quando você clica aqui, ela expande a tabela para a sua tela toda. Está até cortando um pouquinho aqui no meu caso, mas porque a tela que eu estou gravando está um pouco menor, mas ela vai expandir para a sua tabela e já fica salvo. Então, se você não quiser ficar dando scroll aqui para o lado, já dá para você deixar direto aí expandida e facilita aí as suas análises, né? E melhorias também no sistema de templates. Então, esse sistema de templates é sensacional. Eu desconheço algum outro site que tenha um sistema parecido com esse. Então, você pode selecionar os templates prontos aqui que a gente disponibiliza no Fundamentei. Eu já coloco as corzinhas aqui e tal. Por exemplo, quero analisar o growth, crescimento de receita, de lucro operacional e tal. Quero analisar o valuation. Então, tem aqui a cotação, aí você verifica aí. Geralmente o valuation é baseado em crescimento de 5 anos, muitas vezes em 1 ano, mas muitas vezes também de 5 anos. E aí, junto com os indicadores aqui de PL, PL futuro, preço sobre fluxo de caixa, então você já consegue ter uma ideia melhor do valor da empresa de acordo com o crescimento dela. Tem outros dados aqui, colocamos também a parte de remuneração dos administradores também na tabela, se você quiser. Então, só a remuneração dos conselheiros, tem a remuneração também dos diretores, distribuída aqui só o salário por stock-based compensation, remuneração baseada em ações, pagamentos por metas e a remuneração total. E também aquela tabelinha que tem ali em cima da remuneração dos executivos. Agora você pode conferir aqui também direto na tabela fundamentalista se você quiser. Então facilita aí, é só você clicar aqui. Você pode também selecionar aqui os templates públicos que você quer, né? E aí já facilita para você poder aplicar, se você quiser testar algum outro, não, selecionar os favoritos que você quiser. Deixamos aqui algumas abas melhores ordenadas. Você pode criar o seu template do zero, então você vem aqui, escolhe aqui os seus templates, né? Se você não sabia disso, você clica aqui o seu template, coloca uma descrição, coloca os indicadores que você quiser, na ordem que você quiser. Então isso é sensacional para quem quer montar aí os seus próprios templates, fazer as análises do seu jeito, porque antes, conforme eu falei, aquela tabela ficava travada naqueles indicadores que a gente disponibilizava. Agora o céu é o limite e foi por isso que a gente fez todas essas modificações aí nos últimos tempos, beleza? Outro dado muito interessante são os balanços preliminares das estoques. Então o que acontece? Quando a gente vê aqui na agenda do site, inclusive uma das novidades da agenda do site é que a gente colocou agora a cotação dos últimos 7 dias, então você pode ver aqui se realmente o resultado que saiu impactou a empresa de alguma forma ou não, se as expectativas dos resultados futuros estão impactando a empresa ou não, né? Então você vê empresas subindo aí 30%, 20%, outras caindo aí 17%, 13%. Então geralmente isso está atrelado à divulgação de resultados e aí facilita até para a gente também aqui, ou as vídeos, selecionar as empresas que ele vai analisar, para você também ver se aconteceu alguma coisa com as empresas da sua carteira. Você pode filtrar aqui, né, pelas empresas só da sua carteira, que estão no site para você verificar. Em breve a gente vai integrar isso também com a carteira, vai ficar mais fácil. Mas para você entender, né, facilitou bastante essa questão aqui da cotação. E também o que acontece? Quando a Morningstar ela puxa esse dado aqui de divulgação, só que muitas vezes essa data que está aqui das empresas é a data do que que a empresa vai divulgar o release, não o 10Q ou o 10K que ela divulga lá na SEC. A Morningstar ela pega os dados direto da SEC, que é a fonte oficial, que é como se fosse a CVM dos Estados Unidos. Mas aqui no caso da agenda, ela puxa a data de release. Então muitas vezes fica descolado. Por quê? Porque a empresa divulga o release numa data diferente do que ela bota na SEC. Às vezes pode demorar dias, semanas ou até mais de um mês para ela colocar o release lá na SEC, tá? O documento oficial. E aí a Morningstar fica até um mês para poder divulgar esse balanço oficial, né? Pegar os dados oficiais. Só que aí o que acontece? A Morningstar também divulga alguns dados preliminares. Então ela seleciona algumas empresas aqui, não sei qual critério que ela utiliza para selecionar. E algumas empresas ela divulgam os balanços preliminares, então são dados diretamente do release para poder agilizar essa divulgação dos balanços. Então muitas vezes você vai ver aqui na tabela que a empresa já divulgou o release e aí vai ficar zerado. Alguns dados podem até ficar zerados aqui e tal, mas aqui do lado vai ficar PTTM. Eu não sei se já tem algum aqui, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui algum estoque que saiu aí nos últimos na semana, no mês, vamos ver aqui em março aqui, vamos ver, dia 27. Provavelmente já tem alguma empresa, deixa eu ver, da S&P 500, geralmente são algumas que a Morningstar separa. Vamos ver aqui no balanço, geralmente vai ficar ali PTTM, tá? Aqui tá TTM, mas tudo bem, como eu falei, ela não tem muito critério de divulgar esses
preliminares, mas as que tiverem, vai estar aqui, ó, PTTM, tá? Aqui o TTM é Trailing 12 Months, então é o resultado acumulado dos últimos 12 meses, e o PTTM seria o preliminar dos últimos 12 meses. Aí o que acontece? Ela geralmente pega os dados principais, então receita, lucro, às vezes patrimônio, fluxo de caixa, os que tiverem disponíveis no release, porque a empresa não divulga todos os dados no release, né? E aí alguns dados podem acabar ficando zerados aqui no PTTM de vez em quando, mas quando sair oficial ela vai divulgar. Então já agiliza aí para você olhar na tabela o resultado preliminar dos principais indicadores e aí depois vem o mais completo aí quando a empresa divulgar na SEC, beleza? A cotação da agenda eu acabei de falar. Algumas novidades também é o Dark Mode, então é um processo bem trabalhoso. O Andrei está começando a colocar o Dark Mode em algumas páginas, então você clica aqui em cima na luazinha, vai clicar aqui, ó, e vai mudar. Algumas páginas já estão disponíveis para o Dark Mode, como a Home, então a Home toda aqui você já pode ver em Dark Mode. Se eu não me engano, a página do comparativo também tá. Deixa eu ver os favoritos aqui. Favoritos ainda não, minha carteira ainda não também. Mas algumas páginas já tem, agenda não, discussões acho que também tá, ó, discussões já tá. Então você ativando ali em cima, o que tiver Dark Mode, ó, fatos relevantes também já tá. Acho que o ranking também, ó, o ranking também ele já fez. Então já tem várias páginas que estão com Dark Mode. E em breve vai ter o Dark Mode para todas as páginas, inclusive a página dos ativos. Só que como a gente deve fazer um redesign em breve aí do site, a página dos ativos, a gente vai deixar isso para depois, mas as principais páginas aí do site já estão, e em breve vai estar disponível aí para o site todo, beleza? Eu coloquei alguns templates, conforme eu mostrei lá, de valuation, enterprise value, endividamento. Essa do endividamento é legal porque muitas vezes você vê, por exemplo, vamos ver Nike. É uma empresa que tem uma dívida alta em relação ali ao EBITDA, quer dizer, uma dívida líquida sem o lease acaba sendo bem diferente da dívida líquida com o lease, que é o IFRS 16, mas o que acontece? Agora você pode vir aqui e clicar no template endividamento e vai ter separado a dívida de curto prazo, o lease de curto prazo e o total da dívida aqui de curto prazo com o lease. Aí tem a dívida não circulante, né, normal, de empréstimos, aí o lease não circulante e a dívida e o lease total não circulante. E aí a dívida total separada aqui por lease e por dívida. Então o que é empréstimo, que é essa coluna aqui de dívida, e o que é lease. Porque muitas vezes esse lease está atrelado ao aluguel. E como houve essa mudança do IFRS 16 em 2019, você pode ver que a partir de 2019 começou a ser contabilizado o lease separado dos empréstimos. E aí a empresa teve que começar a divulgar como dívida o lease. E aí isso acabou distorcendo muito a análise das empresas. Porque, por exemplo, a empresa tinha uma dívida aqui de empréstimo de 3 bilhões, foi para 13, né? Aumentou 10 bilhões, só que sendo que a maior parte desse aumento foi de lease, por exemplo. Então isso acaba atrapalhando um pouco a análise, né? Aqui no caso nem foi, né? Aumentou até os empréstimos também, mas somou com os leases e aumentou demais, né? E aqui você consegue ver em termos percentuais o que é lease e o que é dívida. Então, com um clique aqui no mouse e nos templates facilita demais, beleza? Voltando aqui, a gente adicionou também o PL futuro e o preço sobre fluxo de caixa lá na área de valuation. Então, quando a gente sobe aqui, vamos subir com o jumper. Aí a gente vem aqui, ó, tem o PL futuro, que é o Forward PE, e o PE, que é o PL, né? Vamos aqui numa BR, porque aí fica em português, só para você ver. Então, vamos ver Petrobras aqui. PTR4. Aí tem o PL futuro, o PL e o PL ajustado. Então, o ajustado, a Morningstar tem alguma metodologia lá que ela ajusta com fatores não recorrentes, na teoria seria isso. O PL futuro, a gente vê como se fosse utilizando as estimativas de lucros futuros sobre o mercado. E o PL é o valor normal aí de cálculo, né? E adicionamos ainda também o preço sobre fluxo de caixa livre, que antes só tinha o preço sobre fluxo de caixa operacional. Então agora está bem completo aí com os principais indicadores mais importantes para quem gosta aí de utilizar o valuation. Colocamos também os ETFs de renda fixa na minha carteira. Então, se você quiser vir aqui na sua carteira e adicionar aí nas configurações a parte de renda fixa, agora você pode adicionar aí os ETFs. Então, eu não lembro de cabeça aqui nenhum, mas se você digitar aqui incluir ativo e colocar o código do ETF, vai aparecer lá para você e você vai poder separar aí a parte de renda fixa e de renda variável na carteira. No futuro também a gente deve melhorar essa questão aqui de você poder adicionar ativos manuais. Quero colocar tesouro direto, por exemplo, e aí você já coloca o valor aqui para ficar integrado com essas configurações aqui de percentual, né? Mas a carteira ainda tem muita melhoria para fazer, não vamos focar nisso agora. O que importa é que ela já te ajuda basicamente ali aonde aportar. Isso aqui é o mais importante. Então você decidir quais ativos estão mais para trás da sua carteira para você poder aportar.
Nova aba de retorno histórico, isso é interessante também, então a gente colocou, inclusive não abri nenhum FII aqui, né, mas dá para ver no FII, ó, essa aba aqui de retorno histórico, então pega todo o histórico de uma semana, um mês, um ano, 5 anos. Quando você pega aqui no gráfico de cotação, você também consegue ver, então, quero o valor máximo, aí já aparece aqui o valor total e o anual também. Só que se você quiser dar uma olhada rápida, você já bate o olho aqui e vê, né, não precisa ficar clicando aqui no gráfico, esperando carregar e tal, já facilita, né, esse dado pronto. O que mais aqui? Vamos ver. Finalizando. Então, média do número de negócios. Isso aqui é interessante porque antigamente a gente tinha que ficar olhando aqui, meio que fazendo uma linha de cabeça para poder tentar pegar uma média, mas agora a gente já colocou aqui o dado pronto, então a gente vê que, por exemplo, a HGLG11 tem uma média aí de 8 mil negócios por dia, então facilita demais aí para a gente poder analisar, né, isso no último mês. Se mudar aí, por exemplo, para 3 meses já para 9 mil, 6 meses 10 mil e um ano 10 mil, então já consegue pegar prazos mais longos aí para ver uma média interessante. O slider no gráfico fundamentalista, aqui também é legal. Deixa eu ver aqui se vai carregar em algum FII, vamos ver. Deixa eu ver o caixa aqui dele. Beleza, carregou. E aí eu quero tirar esse período aqui que está praticamente zerado. Aí eu venho aqui e diminuo para pegar um período um pouco maior. Então facilitou também a análise no gráfico fundamentalista, já que ele pega todo o histórico. E às vezes o histórico é muito longo, né? E acaba tendo muito dado e fica difícil de ver. Filtro de market cap com valores pré-definidos. Isso aqui também a gente deve melhorar no futuro, mas por enquanto vai ajudar. Então a gente colocou aqui o filtro de 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões, 100 bilhões e o valor máximo aí que tem da maior empresa disponível, tá? Então, no caso aqui é Petrobras no momento, mas se a gente for ali para as estoques, por exemplo, vai ser 3,2 trilhões de dólares, então já aumenta demais aí a régua, mas ajuda para você facilitar e filtrar empresas menores, se você quiser estudar e tal, já ajuda demais, beleza? Outro atalho interessante que eu pedi para a galera fazer foi colocar o Ctrl R, geralmente, né, quem tem o Windows é Ctrl R, Ctrl Enter para poder enviar uma mensagem aqui nas discussões do site. Então, digamos que você quer participar aqui das discussões do site, que a gente troca muita ideia legal aqui também, para poder aprender e tal, né, as notícias. E você pode já responder agora dando Ctrl R no teclado, né? Muitas vezes para mandar um e-mail também, você manda aí um Command Enter no Mac, né, por exemplo. Então já facilita demais. E como sempre aí a gente fez diversas melhorias, dezenas aí de bugs que a gente sempre vai, conforme a gente vai lançando as coisas, vão acontecendo bugs, a galera vai reportando pra gente, a gente também vai percebendo, mas a gente vai sempre melhorando. Eu sou psicopata com esse negócio aqui de bug no site, então tô sempre ali olhando como é que o pessoal está usando, o que o pessoal está fazendo mais. O pessoal geralmente manda e-mail aqui também, né? O Asvid também eu vejo ele usando o site, eu também aqui. E o que a gente vai sentindo aqui de melhoria, a gente vai sempre anotando para estar sempre aí trazendo o melhor site fundamentalista aí para vocês, beleza? Então, fica aqui esse vídeo rápido aí só com a introdução das últimas novidades e a gente se vê na próxima. Um abraço, tchau, tchau.